Olá! Toda vez que alguém fala em um livro que tem sol no título, eu tenho de parar um pouco e pensar, Porque eu sempre acabo confundindo O Sol Também Se Levanta, de Hemingway, com O Sol é para Todos, da Harper Lee, Que é o nosso livro de hoje. Os dois livros imediatamente me vêm à cabeça, apesar das histórias serem completamente diferentes. Então, não é por causa da história que eu faço essa associação, mas em virtude mesmo da palavra sol. O curioso é que O Sol é para Todos, esse livro que nós vamos resenhar hoje, não tem sol no título original em inglês, porque o título original desse livro em inglês é To Kill a Mockingbird, que significa, ao pé da letra, mataram a cotovia, mas também é uma expressão da língua inglesa usada para matar a esperança. E por quê? Porque a cotovia ela é um pássaro que não faz nenhum mal, É um pássaro que só faz cantar, Então é um pássaro que transmite uma certa esperança para as pessoas. A escritora, a Harper Lee, ela lançou esse livro em 1960 e foi um sucesso imediato, Justamente pelo contexto que os Estados Unidos estavam vivendo naquela época. Se você estudou um pouco a história dos Estados Unidos, você vai ver que na década de 60 vem com toda a força a reivindicação de direitos para os negros, Então, era um momento, parecia um momento do despertar, tá? A história desse livro fala de um negro que foi acusado de estuprar uma moça branca em uma cidadezinha rural, chamada Macon, no sul dos Estados Unidos, que todo mundo sabe é a região dos Estados Unidos que ainda é mais racista, principalmente em cidades pequenas. O réu, ele vai ser defendido por um advogado branco, o que era uma novidade, chamado Atticus, que era viúvo e pai de 2 filhos. E vai ser justamente pelos olhos da sua filha menor, da sua filha caçula, a pequena Jean, que tem o apelido de Scout, ninguém chama ela de Jean, que nós vamos enxergar a história. Já que a menina, a Scout, ela é a narradora. Então, uma narração em primeira pessoa feita por esta menina, por essa personagem, filha do advogado que vai defender o réu negro. A escritora Harper Lee, ela havia nascido no Alabama, também sul dos Estados Unidos, e ela conhecia muito bem os costumes da região e o quanto a sua região era racista. Além disso, ela vai situar a história nos anos 30, ou seja, 30 anos antes da publicação, justamente que foi o período que ela, Lee, também era criança, também morava no Alabama, onde o racismo, então, na década de 30 e no sul dos Estados Unidos, era ainda mais forte. A narrativa, ela vai cobrir 3 anos da infância da menina, da Scout, dos 6 aos 9 anos. Justamente começa no momento em que chega ali na cidade para passar as férias de verão o menino Jill, e ele se torna amigo tanto da Scout como do seu irmão mais velho, o Jane, E o Jill é um olhar novo, Então, às vezes, a gente está acostumado com uma situação, mas lá na cidade, na rua dos meninos, tinha um rapaz preso em casa pelo pai há vários e vários anos. O rapaz se chamava Hardley e quando ele era muito jovem, ele tinha feito ali uma bobagem qualquer de adolescente, E seu pai prometeu ao xerife da cidade que ele nunca mais faria coisa igual. E qual foi a solução genial que esse pai encontrou? Ele prendeu para sempre esse rapaz em casa. E aí é uma crítica da autora
aos extremistas seguidores da religião batista, já que o pai do rapaz, ele era sim um batista fanático e intransigente. Em pequenas cidades do interior dos Estados Unidos, assim como no Brasil, né? Há muitos fanáticos religiosos que interpretam a religião de forma completamente equivocada e acabam fazendo muito mais mal do que bem para as pessoas, né? À sua volta ali, pode ser familiar ou não. Então, o fanático religioso, ele é tão prejudicial quanto um fanático político por uma determinada ideologia. Então, as três crianças, os dois irmãos e o Jill, motivados pela curiosidade do Jill, né, pensavam em muitas formas que o Hadley, que então já era um homem feito, saísse de casa. Como que eles iam conseguir fazer o Hadley sair de casa, né? Porque o pai do Hadley já tinha morrido, mas aparentemente, isso não fica muito claro, o irmão mais velho tinha assumido o posto do pai ali de carcereiro do irmão. Então as crianças, como todas as crianças de férias, né, faziam projetos e bolavam planos para tentar, né, conseguir fazer com que o Hadley saísse de casa, mas aparentemente eles não tiveram qualquer sucesso. À medida que a história avança, nós leitores vamos percebendo, sempre pelo olhar da menina, da Scout, o tanto de preconceito que há naquela comunidade branca, conservadora, que simplesmente não quer mudar nada, né? O grande problema do racismo é que o branco ele se acha superior ao negro, né? E ele tem privilégios e não quer que os negros tenham os mesmos privilégios. Esse é o grande problema do racismo. Então, os brancos ali da cidade se achavam superiores, não queriam perder os privilégios e tratavam os negros como escravos. Apesar da escravidão já ter acabado nos Estados Unidos, claro, foi a mesma coisa aqui no Brasil. Demorou para a ficha cair, demorou para aquele empregado negro, a pessoa olhar para ele apenas como um empregado assalariado. Ainda se olhava como um escravo. Até o próprio Atticus, então ele sofre o racismo por defender um negro, e muito interessante que mesmo antes desse negro ir para julgamento, a cidade já o tinha condenado por estupro, não queria ouvir a versão dele. Por quê? Porque ela era branca e ele era negro. E entendia-se naquela época que a palavra de uma branca valia mais do que a palavra de um negro mesmo, ele dizendo que não tinha estuprado. Então, é um retrato triste de uma sociedade, mas que acaba sendo amenizado e até sensível, justamente porque a narradora é uma criança adorável, esperta e perspicaz, tá? Talvez com o olhar de hoje a gente possa até achar uma narrativa ingênua, né? Um livro meio água com açúcar, né? Mas acaba sendo uma história muito gostosa de ser lida e de tratar de uma coisa muito séria que é o racismo. O Sol é para todos, então o seu título em português ganhou o prêmio Pulitzer, né, do melhor livro de ficção em 1961, um ano depois dele ser publicado. E até hoje ainda é considerado um expoente da literatura americana e inspirou um filme que você encontra nas plataformas que também fez muito sucesso. O curioso é que a escritora, a Harper Lee, nunca mais lançou outro livro. Até que em 2015, um ano antes da sua morte, ela vai morrer no ano seguinte, quando ela tinha 89 anos, foi encontrado um original seu perdido em uma caixa. E esse original, então, foi publicado com o nome de Vá, Coloque um Vigia, um nome estranho, né? Vá, Coloque um Vigia, que também foi lançado no Brasil
pela editora José Olímpio. Então, vale a pena se você quiser conhecer mais um livro dessa escritora. E se você quiser conhecer minhas crônicas, elas são publicadas todas as terças-feiras no meu site, www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de marcar aí seu like se você gostou do vídeo, de se inscrever no canal, de comentar, isso que eu sempre peço e que é tão importante para um canal de literatura. Até o próximo post.